Olá, boa tarde. Boa tarde, todo mundo que está chegando aí online. Boa tarde, pessoal. Tati, Suzy, professora, Pincos, Ana Delma, Evangelista Elane. Tudo bem, gente? Leda, Ana Delma, Adriana Pereira, Psi. Olha, nós temos psicólogas aqui presentes. Boa tarde, Vanessa dos Anjos, mais um dia. Daniele, professora, mais um dia. Obrigada, gente. Chegamos então, enfim, ao nosso último dia do nosso ciclo de palestras, inclusão escolar, os desafios entre o real e o ideal. Eu já tô triste, gente. Eu tô ficando triste. Todo mundo que tá chegando aí, seja bem-vindo, tá? Todos sejam muito bem-vindos. E me digam se vocês estão me ouvindo e me vendo, se a imagem e o som tá chegando bem aí, tá chegando perfeito aí para vocês, tá? Nossas palestras que vão encerrar o evento são maravilhosas. Eu espero que todo mundo possa gostar, que nem tem gostado das anteriores. Agora às 16 horas, agora, ó. Tô esperando só ela entrar aqui. A gente vai conversar com a Daniele Galvão. Ela vai vir falando sobre a neuroeducação, o caminho para a aprendizagem ideal. Gente, maravilhosa. Daniele Galvão é dona do Instituto Cognitive, que é um centro de estudos aqui no Rio de Janeiro. Ela tem muito conhecimento e ela já tá aqui. E ela já chegou aqui, gente, para conversar. Daniele, já te vi, já te chamei, tá? Tô aguardando só o pessoal continuar entrando aqui para te colocar já no... O pessoal tá chegando. Pessoal, é o último dia. Chama os seus amigos aí para participarem. Quem é aluno da Daniele Galvão aí, chama mais alunos para virem participar da live. Já recebi comentários no meu direct dizendo que ela é professora deles, que é professora da pós e que não vão faltar a palestra. Então venham, pessoal, vem. E às 18 horas nós vamos encerrar a palestra, o evento com a Cecília Peixoto. A Cecília, ela é psicóloga e mãe de uma menina com autismo. Ela vem não dar uma palestra, mas dar o seu depoimento como mãe na trajetória da inclusão escolar da sua filha com autismo. Tá? Então, assim, as palestras hoje são maravilhosas, gente. Vocês não sabem o que espera por vocês. Vou chamar a Daniele aqui, hein? Guardando a Daniele entrar. Tomara... Ah, chegou! Oi, Dani! Preciso colocar o meu fone, peraí. Esqueci de colocar o fone. Pronto. Agora sim. Tá me ouvindo? Peraí. Tá dando eco. Tô me ouvindo. Peraí. Eu não tô conseguindo te ouvir. Não. Peraí, só um pouquinho que eu vou trocar de Tá fone. bom. Só que aí eu fico me ouvindo. Dá eco. Peraí. Tá. Me ouvem agora? Sim, eu ouço. Não me ouço mais. O som tá bom? Pessoal, o som tá bom pra vocês? Pra mim tá. Deixa eu só esperar. Porque se tiver bom o som, eu vou ficar sem fone. Não, pra mim tá bom agora. Parei de me ouvir. Tá bom? Tá. É porque às vezes sem fone fica dando eco. Agora eu não sei o que você fez aí, mas parou o eco. Eu tirei o fone só. É? Pessoal, tá todo mundo conseguindo ouvir a Daniele? Sim. Tá ok, pessoal. Tá ok? Respondam sim? Tá. Então tá bom.
pessoal tá ouvindo. Suzy tá aqui! A Minha Suzy tá a aluna. semana inteira. A Suzy tá em todas. A Suzy não perde nada. Dani, Vanessa também está aqui. também? Vanessa é secretária no Instituto Cognitivo e aluna também de pós-graduação. A palestra é sua, mas antes de começar a falar do tema, se apresenta, diga quem você é. Apesar de ter muita gente aqui que já te conhece, tem pessoas novas que você ainda não viu, e a palestra vai ficar gravada, se Deus quiser. Que bom. Então, o que acontece? Às vezes eu não gosto muito de perder tempo com muitas apresentações, porque se a gente for falar o currículo todo, a gente fica uma hora de live. O pessoal ficou até brincando que você caprichou na descrição Eu vi. Tu viu, né? O pessoal ficou brincando. Meia postagem só de Mas formação. fala o seu trabalho hoje. O que você faz hoje exatamente? Eu vou falar o principal hoje. Gente, eu sou bióloga, né? Sou 23 anos bióloga já. E desde que eu estava na época da faculdade, eu já iniciei o meu trabalho dentro da área de neurociência, neurobiologia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E de lá para cá, eu não parei mais. Ou seja, como diz a Lilian, que é diretora adjunta minha lá do Instituto, ela diz, é neurociência na veia. É bem por aí mesmo, tá? Bom, claro que nesse tempo, nessa trajetória aí, né, eu fiz diversas formações, né, diversas especializações, neurociência do comportamento, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e outras também na área da biologia, na área clínica da biologia, bem específica da biologia. E sou atuante já há anos na clínica psicopedagógica, sou professora universitária, faço supervisão clínica, né, dos formandos em neuropsicopedagogia e psicopedagogia. Atualmente, eu estou terminando, se não fosse a pandemia, eu já teria terminado a faculdade de pedagogia, que eu já concluí toda a parte teórica, né? Mas, enfim, entrou a pandemia, não foi viável, mas já estou na reta final. E daqui a 2 anos e meio eu me torno colega da Cris, me torno psicóloga, fazendo a faculdade de psicologia. Ok? Então, basicamente é isso, né? Minha especialidade de trabalho na clínica é com transtornos do neurodesenvolvimento, autista e TDAH. Tenho formação internacional na área, né? Em neuropsicologia e com enfoque em transtorno do espectro do autismo. Enfim, gente, é isso, né? São coisas que a gente vai fazendo, que a gente não para de estudar o tempo todo. Eu já falei que eu vou inventar uma faculdade de filosofia depois que eu acabar a pedagogia, porque é necessário, enfim, tá? Então, hoje, mais uma vez, eu agradeço a Cris pela oportunidade de estar fazendo algum tipo de trabalho perto dela. Participei do seminário de autismo, que foi presencial, né, em Campo Grande. Foi muito bom. Eu gosto muito de trabalhar com a Cris, porque a Cris é muito organizada em todos os eventos que ela faz. E isso é um fator excelente para a gente que atua como palestrante, em todos os sentidos. Então, já deixo aqui meu agradecimento. E estarei em outros eventos da Cris também. Com certeza. Bom, quando a Cris trouxe a proposta da temática, né, entre o real e o ideal, né, eu pensei assim, bom, como que uma bióloga, professora, há 23 anos, né, que está mergulhada de cabeça na educação, pode contribuir para essa temática? A neurociência... Travou um pouquinho. Aqui? Volta do início. Tá, beleza, vou voltar. Então, quando a Cris apresentou a temática, né, do entre o ideal, o real e o ideal, eu pensei o que eu poderia contribuir para essa temática. E nada melhor do que falar sobre neuroeducação, né? Eu estava dizendo que houve uma época em que as pessoas se preocupavam com a mente humana. E hoje as pessoas se preocupam com o cérebro humano em si, né? Com o funcionamento, a estrutura e o funcionamento desse cérebro. E como que a gente, enquanto educador,
pode lançar mão desse conhecimento para que a gente tenha uma prática melhor, para que a gente se torne um educador, né, com mais ferramentas para atuação, para desenvolver o processo de aprendizagem junto ao aluno. Então, o que é neuroeducação, gente? Não é nenhum método, não é nenhum protocolo a ser seguido, né? Não é nenhuma receitinha de bolo. A neuroeducação, ela se propõe instrumentalizar o profissional da educação através do conhecimento das neurociências, através do conhecimento do funcionamento desse cérebro, através do conhecimento das relações, das áreas de associação que esse cérebro faz para que a aprendizagem aconteça, para que o educador possa, de fato, desenvolver uma prática pedagógica efetiva, né? Uma das maiores queixas que eu recebo no consultório, quando a gente atende os pais, engraçado, né? Aprender matemática ele não aprende. A Cris deve ter escutado muito isso. Uhum. As terapeutas que estão presentes aqui para a live também ouvem muito isso. Aprender matemática não aprende, né? Mas joga no computador, que é uma beleza. Tá. Nem desvia atenção. Não é esse o discurso, Cris, que a gente escuta? Uhum, exato. Sempre. Não entende por que isso acontece, né? Não entendem. Não entende por que isso acontece. Sabe o que isso nos remete a pensar, gente? Vamos refletir em cima disso, tá? Eu não estou falando mal de professor, até porque eu sou professora. Eu jamais falaria mal da minha categoria profissional. Mas é algo que a gente precisa parar e refletir, tá certo? Por que a criança consegue ficar presa num jogo, num game, e ela não consegue se ater àquilo que a gente está expondo para ela lá na frente? Vamos parar para entender isso. Vocês estão conseguindo entender que o designer de game, ele conhece muito mais do universo infantil e do desenvolvimento infantil, a ponto dele desenvolver um programa, né, que prenda o público, coisa que o professor que deveria saber, ele não sabe. Ele não consegue. Gente, isso é sério, a gente tem que parar para pensar sobre isso, tá bom? Bom, vamos lá, vamos entender o que acontece. A criança, quando joga, ela se sente o quê? Acho que travou de novo, né? Soltou a criança, já. Quando joga, ela se sente o quê? Motivada a jogar cada vez mais. Motivada porque o jogo gera para ela o quê? Prazer. Gera satisfação. E já eu vou fazer uma relação interessante com isso. Por enquanto, só guarda essa informação, tá? Vamos fazer um outro paralelo. Quando uma pessoa abre uma empresa e ela trabalha com um produto, o departamento de marketing não faz toda uma pesquisa do público, do entorno, quais são os interesses, né? De que maneira aquele produto pode atingir aquele público de modo a atrair aquelas pessoas a comprar, adquirir o produto dele? Nós precisamos entender que nós também precisamos traçar o perfil do nosso público. A gente precisa parar com aqueles planejamentos engessados do início do ano, que as escolas exigem, sem ao menos o professor ter tido um contato de uma semana com a turma, para ele poder traçar um perfil geral e, a partir daí, montar o seu planejamento. O neuroeducador, ele tem um olhar diferenciado frente à aprendizagem. Ele sabe que não é possível chegar e montar algo engessado e pronto. Ele precisa conhecer aquelas pessoas, ele precisa conhecer aquele público, qual é o perfil biopsicossocial daquela turma. Aí sim, a partir disso, com esses elementos, desenvolver um planejamento. Oi? Travou de novo, Cris? Voltou agora. Voltou agora, né? Tá travando. Quando a gente faz as coisas assim no online, né? A gente fica sujeito à internet. Mas a gente vai tentando. Qualquer coisa Vamos lá. a gente... né? Bom, então olha só. Vamos tentar entender, porque neurociência em 1 hora é complicado, né? É muita coisa, muito né? grande.
Só a Cris para me fazer essas coisas. Mas vamos lá. Vamos tentar entender o seguinte. Um pouquinho da proposta da neuroeducação. Quando o sujeito é submetido, por exemplo, a um ambiente onde ele vai realizar a aquisição de conhecimentos, de informações, tá? Esse cérebro, gente, que está ali sendo desafiado, que está sendo exposto, tá? Ele passa por um processo de transformação. Então, a cada informação que chega no nosso cérebro, né, ocorrem mudanças que são estruturais, mudanças físicas no cérebro. Ocorrem descargas neuroquímicas nesse cérebro, ok? E a partir dessa mudança, a partir dessa reorganização neurológica, tá? Ele vai ampliando a sua rede de contato, né? Novas redes neurais são criadas, novas conexões são estabelecidas. E é importante que o educador saiba que o cérebro, ele aprende um pouco a cada dia. Qual é o real da escola? Qual é a realidade da escola? Dani, tá me ouvindo? Oi. Você tá conseguindo me ver? Me ver? Tô conseguindo te ver. Você tá travada pro público. O pessoal tá dizendo que você tá embaçada, tá travada. Eu acho que a gente vai ter que fazer aquilo que a gente fez nas outras vezes. Esse é o problema do Instagram, gente, porque eu consigo, eles conseguem me ver, entendeu? Eu acho que é algum problema do Instagram. Faz assim, você sai e entra de novo. Tá, beleza. Pra ver se você consegue voltar. Eu te espero aqui. Peraí, pessoal, a Dani tá saindo aqui e vai voltar de novo. Vamos ver se agora a gente consegue. Com a internet travando assim, não dá pra gente ficar... Vamos lá, entrou aqui de novo. Vamos ver. Foi. Agora sim. Vamos retornar. Não tem problema. A gente não acaba hoje sem terminar o que eu tenho para falar. Tá. A gente vai e volte todas as vezes que for necessário. Tá? Bom, eu vou voltar aqui porque a gente estabeleceu uma linha de raciocínio que ficou perdida. Quando a gente pega uma criança, um adolescente, um sujeito que tem, né, um aprendente em geral, e a gente submete ele a um contexto da aprendizagem, cada informação nova que chega, né, cada informação que está sendo lançada para esse sujeito aprendente, faz com que esse cérebro se reorganize. Ocorrem mudanças físicas, ocorrem mudanças estruturais nesse cérebro, certo? De modo a acomodar essa informação. Ok? E quando eu falo de mudanças estruturais, mudanças físicas, ocorrem descargas neuroquímicas, porque aprender envolve sentimento, afetividade, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que é muito mais fácil você aprender algo dentro de um contexto emocional, tá? Porque a gente constrói a memória com base nas memórias afetivas, do que construir um aprendizado de forma fria. Isso, Dani. Oi, desculpa, eu queria só falar rapidinho. Por isso que a gente tem tanta tendência a agravar os traumas, porque eles afetam a gente de uma forma tão grande que a gente aprende e fica depois com medo de se livrar deles, né? Parece que a gente se apega, porque é a emoção, né? Eu vou pegar isso que você falou, porque isso entra no contexto da aprendizagem, dos traumas que são gerados nessas crianças dentro das escolas, pela falta de tato dos professores em lidar com as dificuldades. Eu vou explicar em termos neurológicos por que esses traumas ficam mais marcados, né? Então, gente, neurologicamente falando, tá? É muito mais fácil a gente armazenar uma memória ruim, de um acontecimento negativo na nossa vida, do que uma memória de um acontecimento positivo. Porque o evento negativo, ele mobiliza muito mais o nosso cérebro, ele envolve um gasto de energia muito maior para a descarga de estresse que a gente libera, envolve muito mais substâncias químicas, neuroquímicas aí, do que um evento de felicidade, um contexto de alegria. Ok? Bom,
voltando aqui à questão da aquisição da aprendizagem, então essas mudanças acontecem de modo que ampliar essa rede neural, essa rede de contato sináptica, ela aumenta, né? Novas conexões são estabelecidas, certo? Então, quando a gente tem uma informação nova, cria-se novas estruturas. Quando a gente tem uma informação que está sendo repetida, que está sendo utilizada por outra vez, mas você já teve um contato anterior, você tem uma coisa chamada evocação, que é memória, certo? E o cérebro, ele precisa aprender em quantidades pequenas. Sabe aquela história da pessoa que precisa fazer uma alimentação leve de 3 em 3 horas, do que bater aquele prato no almoço, aquele prato na janta, porque ela pode passar mal com isso? É mais ou menos isso, tá? O cérebro, ele aprende de pouquinho. Qualquer informação a mais, superestimulação, o que acontece é o real das escolas, né? A superestimulação através do massacre de conteúdos que é passado para essas crianças, para esses adolescentes, né? Isso gera uma desorganização neurológica e uma desorganização de forma geral, porque ele se desorganiza em todos os aspectos, inclusive refletindo no emocional dessa criança, tá? Então vamos lá. Vamos pensar num dia de aula. Então eu estou aqui, vamos lá. Daniela está aqui nesse momento, passando para vocês uma informação, passando para vocês um novo conhecimento. Alguns já tiveram contato com isso, estão apenas agregando aí, ampliando suas redes neurais, tá? E eu estou expondo todo um conteúdo para vocês. Se fosse uma aula de verdade, ao final da exposição, eu teria que submeter vocês a um treino. Seria o reforço daquilo que foi dado. Então, eu vou estar transformando a informação em conhecimento, certo? Isso não quer dizer que eu vá acertar logo de primeira, ok? Então, vamos lá, vamos entender uma coisa. Aquela frase que errar uma vez é humano e errar 2 vezes é burrice, não se aplica na educação. Porque aí, o processo de aprendizagem, o conhecimento, ele se constrói a partir da tentativa e do erro. Então, é aquela história que a gente fala, que criança não erra. Criança tenta, até consolidar o aprendizado. O erro da criança é a partir da nossa perspectiva. É isso que a gente tem que entender. Então, a partir da nossa perspectiva, a gente chama aquilo de erro. Uhum. Mas não é um erro. É um processo de construção. Piaget fala disso a todo momento. Tá? Eu até brinco com os meus alunos na pós-graduação, né? Que eles viram Piaget pra caramba na faculdade, os pedagogos, né? Os psicólogos viram Piaget, mas poucas pessoas conseguem compreender de fato as ideias de Piaget, porque antes de Piaget ser psicólogo, ele é biólogo. Ele foi biólogo, ele era biólogo. Né? Então, ele tinha um pezinho lá nas biológicas. Então, todas essas terminologias que Piaget utiliza para falar de processo de assimilação, processo de adaptação, processo de acomodação, são terminologias que ele tirou da biologia. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do senso comum, quando a gente fala assim, fulano assimilou. O que vocês entendem no senso comum? Bom, se ele assimilou, então ele entendeu. Não. Para Piaget, assimilação é o processo de absorção. Na biologia, assimilar é absorver. Então, no intestino ocorre a absorção de nutrientes. A gente chama isso de assimilação na biologia. E é isso que Piaget quer passar. Então, ele absorveu. Isso não quer dizer que ele compreendeu. Ele apenas absorveu uma nova informação. Daí, ele realmente acomodar essa informação, que seria a acomodação, né, desse aprendizado, a consolidação desse aprendizado, ele passa por todo um processo de desequilibração e ele busca se adaptar nesse desequilíbrio e a gente chama isso na pedagogia de aprendizado por tentativa e erro. E as pessoas não conseguem fazer essa relação. Certo? Mas a neuroeducação tá aí. Piaget já falava disso. Ele só não nomeava, mas ele já falava disso no momento em que ele dizia que o esquema anterior, o esquema posterior depende do esquema anterior. Então, quando eu tenho uma informação nova, eu construo um esquema, uma rede neural. À medida em que eu vou tendo contato com aquela informação, eu vou agregando informações ali, eu amplio a minha rede neural. É o que Piaget quis dizer.
né? Então, o esquema posterior depende do anterior e eles vão agregando um ao outro. E assim o sujeito vai vivenciando, vai experienciando as suas etapas do desenvolvimento, né? E vai progredindo nas suas etapas do desenvolvimento. Então, eu preciso expor dentro de um ambiente adequado. O ambiente da sala de aula ele precisa ser um ambiente controlado, tá? Quando eu falo controlado, não é no sentido de controle, não. Controlado, os Preparado. certos. Tá parado? Não, tô falando preparado. Isso, preparado. Pensei que o vídeo tivesse parado. Não. Isso, preparado, com a quantidade de estímulos visuais, auditivos na medida, nem mais nem menos, né? A gente precisa aprender a trabalhar com o sensorial. O sensorial, a neurociência fala isso, né? Nós nos relacionamos com o mundo através dos sentidos e precisamos trabalhar através dos sentidos, certo? Então, por exemplo, o nosso corpo, né, os canais sensoriais que estão dispostos no nosso corpo, eles são a fronteira entre o nosso meio interno e o meio externo. Então, a gente apreende o mundo lá fora a partir dos órgãos dos sentidos. Então, o professor ele precisa explorar aí o máximo, né, a construção do repertório perceptivo dessa criança, para que ela tenha cada vez mais possibilidades de perceber melhor realmente, né, o mundo lá fora. Então, eu exponho o conteúdo, eu reforço ele, trabalho o processo da tentativa e erro, vou reforçando esse conteúdo, e aí, no momento em que isso fica, a criança começa a compreender aquilo dali, eu tenho a consolidação do aprendizado e do conhecimento. Que, olha só que interessante, hein? Num período de 24 horas de um dia, por exemplo, se eu faço isso, eu vou transformar aquilo em memória, aquilo que foi exposto, treinado, vira memória quando essa criança dorme. Por isso que é importante, olha, professores, psicólogos, fonoaudiólogos, não sei os profissionais que estão aqui, mas vi a Cris falando aí que tem povo da pedagogia, povo da psicologia, né? Pais que estejam aqui presentes. O sono é importante. Se a gente não tem um sono adequado, tá? Nós teremos problemas de memória. Não vamos armazenar informações na memória permanente, porque ela se dá durante o sono, certo? Muitas crianças, existem estudos que comprovam que muitas crianças que apresentam déficit de atenção ou outros transtornos específicos da aprendizagem, e aqueles que não são específicos, como o TDAH, por exemplo, mas que interferem no processo da aprendizagem, né? São crianças que tinham distúrbios de sono. E quando você trata o sono da criança, você melhora o rendimento dela consideravelmente. E os efeitos, até de quem tem um transtorno de fato, é minimizado em decorrência do sono que está sendo tratado. Ok? Então, gente, dormir é importante. Porque o aprendizado, ele se faz através de duas coisas importantes. Atenção. Aí agora a gente vai voltar lá no início, no designer de games que eu falei para vocês. Então, a aprendizagem ela se faz com atenção e depois com memória. Só que para a gente ter a atenção do sujeito, a gente precisa ressignificar aquilo que está sendo apresentado. A gente precisa gerar no sujeito, né, uma coisa interna chamada de motivação. Ninguém motiva ninguém. O sujeito que se motiva. O que é motivação? É um motivo que leva a uma ação. Então, o professor ele tem que apresentar um estímulo na sala de aula adequado, que gere um motivo interno nesse sujeito para que ele execute uma ação. Qual é a ação? A ação de fazer o exercício, a ação de prestar atenção. Só que a aula ela precisa se tornar interessante. A gente precisa começar a utilizar de ferramentas que falem a linguagem dessas crianças, desses adolescentes. Vamos deixar a pedagogia tradicional lá para trás, certo? A gente precisa realmente compreender qual é o contexto
cultural daquelas crianças. Se você trabalha na prefeitura com crianças numa área mais carente, você precisa trabalhar dentro de uma abordagem. Se você trabalha com crianças na Zona Sul, que tem um outro perfil, você tem que trabalhar com uma outra abordagem. Não dá para você querer fazer uma coisa só para ambos os lugares. Não vai funcionar, certo? Então, como que a gente faz o sujeito sentir-se motivado? Aí eu vou contar um segredo para vocês. Essa é a dica. Essa é a dica. Fica a dica, fica a dica. Hashtag fica a dica. Isso. Quem é meu aluno já sabe, porque eu já falei isso nas aulas da pós-graduação. Então não fale ninguém aí, hein? Fica todo mundo quieto. Né? Fica quieto, hein? Tô vendo um monte de aluno meu aí. Beijos. Sei. Todos vocês do Instituto Cognitivo. Beijos. Mil. Gente, existe um neurotransmissor no nosso cérebro. Eu teria muito mais coisa para falar, mas o tempo é curto. Então eu estou priorizando. Existe um neurotransmissor chamado dopamina. E deixa eu contar para vocês um segredo sobre a dopamina e o que ela faz. A dopamina, vou falar baixinho para ninguém ouvir. A dopamina, ela é um neurotransmissor que faz o seguinte, antecipa para a gente a sensação de prazer que a gente vai ter diante de uma tarefa executada. Vou repetir, a dopamina, ela antecipa para a gente a sensação de prazer diante de uma tarefa executada. Portanto, todos os alunos de vocês precisam ser recompensados a cada coisa que eles forem capazes de construir. Um elogio perante a turma, né? Pegar e falar assim, poxa, vem aqui na frente vem à frente da turma, olha que lindo que você fez. Gente, parem de esperar a perfeição. Aquilo do aluno é perfeito naquele momento, segundo aquilo que ele pode executar naquela hora. Toda construção, ela precisa ser valorizada. Se você submete esse aluno ao fracasso a todo momento, cada vez que ele vai lá... Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma raiva disso. O que é isso aqui, ó? Caneta vermelha. Caraca, eu tenho uma raiva disso. Sabe por quê? Só falando assim. Sabe por quê? Parece que tem professor que tem satisfação de chegar e riscar o caderno todinho da criança. Entende? Eu não sei qual é a relação de poder que ele entende ali, né? Massageia o ego dele, não sei o que é, mas, enfim, eu entendo isso como exercício de poder, sim, como uma relação de poder que ele está estabelecendo com aquela criança. Coitado, não está nem dando conta da vida dele, precisando exercer poder em cima de um ser mais frágil, mais vulnerável, né? Então, assim, vamos parar com isso. Tudo tem que ser o quê? Valorizado. E no momento que você valoriza, uma estrelinha. Se for um adolescente, já não dá para ficar botando estrelinha, tá bom, gente? A gente tem que falar a língua do público, tá? Então, um adolescente, sei lá, eles adoram pirulito, sabia? Eu trabalhei muitos anos com adolescentes, gente, eles adoram pirulito. Tu dá um pirulito, eles ficam felizes da vida. O grupo, a galerinha aí da geração, né, da adolescência. Uhum. Mas, sei lá, vê o que a turma gosta, né? Um chocolate, enfim. Todos, não é só para um e para outros não, tá, gente? Então, façam coisas que vocês podem dar para todo mundo. Quando você coloca uma recompensa ao final da atividade, ainda que não tenha sido correto, Diário do Elogio, aqui, ó, a Sônia Maria de Freitas colocou aqui, Diário do Elogio, perfeito, é isso mesmo, tá? Mas o Diário do Elogio tem que ser colocado todo dia para todo mundo, não é dar preferência para uns e para outros, não. Todo mundo tem que ser recompensado, ok? E de forma igual, tá? Ô, Cris, você vai controlando o meu tempo aí, tá? Tá bom. Tá? Eu quero deixar um tempinho no final para alguém, se quiser fazer uma pergunta, poder fazer. Uhum. Então, gente, quando você recompensa o sujeito, neurologicamente, você marca essa informação, aquela atividade que está sendo realizada ali, com dopamina. E aí, marcou com dopamina, toda vez que o indivíduo tiver frente a uma nova execução, ele vai se sentir motivado a realizar. Então, o professor, ele é fundamental
na promoção de estímulos esses que cheguem até o cérebro dessa criança e desencadeiem todo um processo de motivação para que a criança possa executar. Executar a leitura, executar o cálculo, executar o trabalho de ciências, executar o trabalho de história, de geografia, não importa. A neuroeducação, né, ela está presente em tudo. Ela não é propriedade só, por exemplo, das ciências, da biologia, não. A neuroeducação, a neurociência está a serviço de todos. E todos são capazes de aprender. É claro que a gente sabe que algumas pessoas vão ter um conhecimento a mais, outras não tão aprofundado, a não ser que ela se dedique muitos anos da vida dela, são 23 anos que eu me dedico, né? E são 23 anos numa época, quando eu iniciei, que ninguém queria saber de neurociência, não, tá? Os pesquisadores das universidades ficavam catando assim, ó, aluno para estagiar lá dentro dos laboratórios de neurobiologia com vara de pesca, pedindo pelo amor de Deus. Hoje em dia está tudo lotado, você não consegue entrar num laboratório desse, porque é o boom do momento, todo mundo quer ser neuro alguma coisa, mas sejamos neuro alguma coisa com responsabilidade e a seriedade que a neurociência merece, tá? Porque quando você fala de cérebro humano, você está falando de um órgão que é responsável por todo o desenvolvimento de uma pessoa, em desenvolvimento em todos os sentidos, não apenas no sentido neurológico em si, tá? Mas no sentido emocional também. Porque os processos psíquicos ocorrem na ordem neurológica. Então, a gente precisa ter responsabilidade com essa ciência, né? E lançar a mão dela, tá? Gente, olha só, a gente precisa desconstruir aquela pedagogia anterior, sabe? E abrir o coração e a mente para uma nova pedagogia. Abrir o coração e a mente para uma proposta inovadora de ensino, o qual você realize uma atividade e sabe exatamente que área você está estimulando. Por exemplo, eu costumo dizer para os alunos, todo mundo aqui que já conhece, não preciso falar, isso é básico tanto nas licenciaturas quanto na pedagogia. A gente aprende a fazer planejamento, né? Aí fica lindo lá, né? Aí a gente bota lá nos objetivos, identificar, reconhecer, classificar. Eu falei isso numa palestra uma vez numa escola, gente, os professores ficaram assim, ó, né? Mas enfim, eu estou aqui para dizer verdades, não estou aqui para fantasiar, né? A gente apresenta o ideal, sabendo que o real não é esse, mas tem hora que a gente chama para o real, né? Então não vamos chamar para o real. Tudo lindo lá, né? Identificar, reconhecer, seriar, classificar, tal. Aí eu perguntei para esse grupo de professores o seguinte: muito bem, gente, hoje, às portas do final do ano, tá? Eu pergunto para vocês, porque isso aí são competências que precisam ser desenvolvidas. São habilidades que precisam ser desenvolvidas para se atingir competências, certo? Muito bem. Os alunos de vocês são capazes de fazer isso? Tudo isso que está aqui nos objetivos. Os alunos de vocês, ao final de um ano, são capazes de realizar isso daqui? Não. Então, desculpa. Vocês não executaram um trabalho com competência. Se não desenvolveu competência, não tiveram competência. E é isso. Sabe? E é isso. Quanto tempo a gente tem aí? 20 minutos, né? 20 minutos. 20 minutos. Então, Cris, o que eu quero falar para vocês? Que a neurociência, tá? Ela é uma possibilidade hoje, certo? E eu acredito, enquanto profissional da área de educação, a coisa que eu mais amo fazer na minha vida é dar aula, né? Quem me conhece sabe, eu adoro a área terapêutica, eu adoro a clínica, né? Eu sei que vou ser muito feliz na psicologia também quando eu me formar, mas se um dia eu tivesse que optar, né, em exercer apenas uma profissão na minha vida, a única que eu não conseguiria deixar de fazer é entrar na sala de aula para dar aula. Eu aposentaria o canudo de psicólogo, eu aposentaria o canudo de psicopedagoga, de neuropsicopedagoga, seja lá o que for, mas eu jamais
aposentarei o meu canudo de professora, porque esse é o título qual eu mais me orgulho de ter. E faço questão do uso do meu título. Nenhum título é tão importante quanto o título do professor. Sabe por quê, gente? Porque educação... Professor, na verdade, todo mundo se torna. Você faz uma faculdade, ganha um diploma de licenciado, pronto. Se você é licenciado, você tem o título de professor. Mas educador, não há faculdade que forme. Verdade. Eu sempre digo para todos os meus alunos que educação é um dom. E é o dom da maestria. Um dos dons mais importantes que a humanidade pode ter recebido por Deus. Sabe? E não se faz educadores e mestres, mas mestres na essência da palavra, tá? Não é mestre de título de mestrado, não. Não se faz mestres nas academias. Quem é mestre já nasce mestre. Só vai aprimorando, polindo e desenvolvendo ao longo da caminhada. Quem é mestre de verdade já mostra que veio desde que é pequenininho, quando bota um monte de ursinho na sala e brinca de ser professor. Esse é o verdadeiro educador. É aquele que começa na infância, no simbólico, a ensaiar aquele papel para a vida dele, sabe? E isso é muito lindo de se ver. Então, a neurociência, ela partindo, né, da ideia de que nós somos seres únicos na natureza. Nós somos únicos. Não há ninguém igual a mim. Nem mesmo os gêmeos idênticos, né, apesar deles possuírem geneticamente a mesma constituição, mas enquanto sujeito relacional, né, que desenvolveu a sua vida e se constituiu enquanto pessoa através das suas vivências e experiências, tanto com as coisas, com o mundo, como com as pessoas, eles são diferentes. Tá? A igualdade só está lá na genética, mas como sujeitos são diferentes. Então, a neurociência, partindo dessa ideia e desse conhecimento que nós acreditamos e sabemos que somos únicos na natureza, ainda que estejamos na mesma espécie humana, mas biologicamente nós somos únicos na natureza, a neurociência ela vem para contribuir para uma educação muito, muito menos excludente, porque eu consigo compreender que não é possível fazer da mesma forma com todos, que cada um tem as suas particularidades e cada um possui as suas singularidades. E é isso, eu acho que para hoje está de bom tamanho, né? Eu queria falar muito mais coisa para vocês, mas quem quiser pode me seguir lá no Instagram, quiser falar comigo lá no Instagram, pode falar. Pessoal, Tá? deixa eu responder cortar rapidinho. Deixa eu cortar Pode rapidinho. Pessoal, os contatos da Daniele estão aqui em cima, embaixo da minha foto. Entra no meu perfil lá, de repente cresci, vocês vão ver um link. Cliquem nesse link e lá vai estar. O link do perfil no Instagram, que é Instituto Cognitive, tá? @Instituto_Cognitive. Vai ter o site do Instituto Cognitive e o WhatsApp do Instituto Cognitive. Todos os contatos para vocês quiserem saber mais informações. É só ir lá no link, tá? Ô, Cris, a gente já está com matrícula aberta, tá? Para pós-graduação, início em agosto. A gente vai começar de forma remota, a gente teve autorização já para isso, né? Dos órgãos de educação. A gente vai começar de forma remota e é o momento que houver segurança para a gente retornar presencial, a gente vai retornar aí com as aulas na sede em Jacarepaguá, tá bom? Na Estrada Pau Ferro. E agora eu estou aberta, aí a gente já tem acho que uns 15 minutinhos. Eu me programei mais ou menos para isso, para que a gente possa responder perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta. Vamos ver. Uma pergunta que eu vi que ficou perdida aqui, você chegou a falar, mas acho que a pessoa deve ter chegado atrasada. O sono influencia na aprendizagem? Influencia. Influencia porque no momento do sono é que a gente faz consolidação de memória. Tudo aquilo que a gente teve contato, que a gente viveu, que a gente experimentou ao longo do dia, né, fica numa memória temporária. Certo? Importante dizer que por que o aprendizado precisa ser reforçado? Porque o cérebro entende que se você tem um contato superficial com alguma coisa, aquilo não é importante. Então ele deleta mesmo, para desocupar espaço, é igual um computador. A gente deleta do HD para desocupar espaço. Ele não vai ficar ocupando espaço interno com informações desnecessárias. Por isso que todo aprendizado
toda informação que se acrescenta, ela precisa ter um exercício posterior, passar um trabalhinho para casa e, gente, ensinar para esses pais que não adianta a criança ter aula de matemática hoje, português hoje, e fazer o trabalho só uma semana depois, antes da aula de português e matemática, não, tá? A gente tem que fazer no dia o trabalho do dia, para reforçar aquilo que foi aprendido de manhã ou à tarde, ok? Mais perguntas? Regina colocou assim, o aluno deve ser ativo no processo ensino-aprendizagem. Um comentário. Exatamente. Aliás, a neurociência ela vem com essa proposta do aluno sendo protagonista, né? A neurociência ela propõe uma educação concreta, o qual o aluno de fato tem um espaço da sala de aula. Lembra do espaço controlado? Então, o espaço onde ele possa construir, desenvolver a sua criatividade. E é nessa relação que a aprendizagem acontece. Uma das participantes falaram a respeito do Diário do Elogio, aí alguma pessoa está perguntando, o que é o Diário do Elogio? Você conhece? Sabe falar a respeito? Tá. O Diário do Elogio, na verdade, é um registro que é feito, né, de tudo aquilo, vamos dizer assim, tudo aquilo que aconteceu. Então, cada criança tem o seu, né? Agora, não sei na sala de aula, porque uma coisa é no consultório, né? Porque no consultório a gente trabalha o Diário do Elogio também. Agora, na sala de aula, não sei como esses professores estão fazendo. Se ela tem um diário onde ela faz esse registro para todos, ou se ou cada um tem o seu, que vai e volta para casa. Se a professora quiser falar, assim, eu nunca trabalhei fora de sala de aula, fora do consultório, só dentro do consultório. E ali mesmo você vai tecendo esses elogios. São, na verdade, estímulos que você vai fornecendo para essa criança, né, ao longo do desenvolvimento dela, ok? Pessoal, vocês podem deixar perguntas, viu? Estão colocando coraçõezinhos, dizendo que você é maravilhosa, excelente palestra, Dani maravilhosa, mas só estão fazendo elogios, podem fazer comentários perguntando. Ai, que bom, pode perguntar, gente. Deixa eu ver aqui. Disseram... A gente está com 57 pessoas aqui ao vivo, hein, Cris? Disseram que tem medicação para a memória, é verdade? Uma pessoa te perguntando. Olha só, a gente tem que parar para pensar, né? Tudo a gente quer patologizar. É verdade. Né? Na verdade, o que falam que são medicações para memória, às vezes o médico, neurologista ou psiquiatra, ele introduz algumas substâncias que são, na verdade, anticonvulsivantes, né, que tendem a normalizar um pouco o fluxo neuronal, né, o fluxo de informações elétricas ali no cérebro, né? Mas o melhor trabalho para a memória é uma boa alimentação, um processo de ensinagem adequado, não é de aprendizagem, é de ensinagem, tá? Ensinagem adequado e um sono controlado, uma boa noite de sono, né? É melhor fazer um tratamento para o sono, para tudo ficar ok, do que ficar enchendo de medicação. Vamos parar com essa história de remédio para tudo, gente, pelo amor de Deus. Dani, as pessoas associam a falta de memorização da pessoa a uma fraqueza nessa formação desse cérebro aí. Por isso que elas pensam que tem logo que dar um medicamento para fortalecer esse cérebro. E eles não entendem que, na verdade, a pessoa ela só não memorizou porque ela não teve a sua atenção presa suficientemente para adquirir a informação. Quem não tem problema de memória, gente, está demenciando. Né? Quem tem problema de memória, na verdade, está entrando em estado de demência. Por isso que existem muitos transtornos aí no final da idade, lá no final da vida, né? Na fase idosa, quando as pessoas têm aqueles vários transtornos aí que estão relacionados a isso. Então, criança não tem problema de memória. Eu canso de falar isso. Vamos corrigir, né, a frase. O problema não está na memória, o problema está na atenção. Isso aí. Se você não tem atenção, você não constrói memória, porque você não consegue fazer aquisição da informação. Entende? Então, o problema não está na memória, o problema está na atenção. E o que pode interferir na atenção? Gente, uma infinidade de coisas, tá? Não necessariamente um problema em si. É um problema neurológico, de um transtorno, ok? Às vezes, a atenção, ela pode estar prejudicada por questões ambientais, né? A memória a atenção pode estar prejudicada porque essa criança está vivendo um conflito interno
né? Ela está em desequilíbrio emocional. E, obviamente, os problemas que circundam a vida dela começam a assombrar ela de tal Tomar maneira lugar. é roubar o lugar, né, da atenção que deveria ali estar direcionada àquilo que está sendo aprendido. Então, assim, eu sempre sugiro para todo mundo, não estou desqualificando os médicos, pelo amor de Deus, tá? Mas quando a gente fala de problema de atenção, de memória, vamos buscar um profissional da área terapêutica primeiro, né? Esse profissional vai fazer uma avaliação. Se ele julgar necessário, se ele verificar, tá, que as ferramentas terapêuticas não serão suficientes porque tem um quadro ali a mais que merece uma avaliação de ordem médica, né? Aí sim ele vai ser o primeiro a encaminhar. Mas, gente, qual é a função do médico? Passar remédio. É o que ele sabe trabalhar. É o que ele sabe fazer. Dani. E se você paga uma consulta, vai ao médico e ele não passa um remédio, você vai sair falando mal dele. É verdade. Eu fui lá me passar um remédio pro negócio e o remédio não veio. Você fala de coisas que eu vejo no consultório, quando a mãe chega com a criança para uma avaliação e eu falo, tá, mas você tem mesmo que se preocupar com o remédio nesse momento? Né? Eu falo, olha, eu faço a avaliação e falo, olha, se você fizer isso, isso e isso, talvez resolva. Ah, mas eu vou levar no médico. Tudo bem, leve no médico, mas provavelmente, diante do seu relato, ele vai passar remédio. Né? Porque o que o médico quer calar? Eu falei isso na palestra de segunda-feira sobre o TDAH. TDAH está muito relacionado a essa questão, né? Do déficit de atenção. Você vai chegar na avaliação médica, a maioria deles, se eles não estiverem prontos para te entender, compreender, eles vão te dar remédio, porque eles vão calar a sua angústia com o medicamento que você vai atrás. Né? O que você vai calar a tua angústia com remédio? E quem vai tomar esse remédio vai ser seu filho. Não que não seja necessário, mas a gente precisa avaliar com tanto cuidado, com tanto carinho. Outra coisa, gente, olha só. Medicação para TDAH, vamos lá, é uma anfetamina. Ela tem medicações orgânicas, tá bom? Lembra dos remédios para alteração cardiovascular séria, grave, tá? Existem crianças que não tinham nenhum tipo de saúde que não fosse o problema da falta de atenção e se tornaram crianças com pressão alta, crianças com problemas cardiovasculares pelo uso prolongado de anfetamina. Anfetamina, isso. E além disso, às vezes a criança é muito agressiva, porque já é uma característica do TDAH, a criança ser mais agitada, vai passar o quê? O antipsicótico, vai passar a tal da... uma coisa vai puxando a outra, né? Porque você anda com uma coisa, aí pipoca outra. Gente, olha só, vamos entender uma questão. Todo sintoma, tá? Todo sintoma é a manifestação de algo que não tá bom, beleza? Se você bota, né, o pano em cima de um sintoma, outro sintoma vai manifestar aquela tensão interna e por aí vai. Então o sujeito vai ficar de sintoma em sintoma, de sintoma em sintoma. Não é melhor a gente tratar lá a raiz do negócio? Não é melhor a gente instrumentalizar o sujeito? Não é verdade? É melhor. É mais eficiente. Demora mais tempo? Demora. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de transtorno, o DSM-5, ele orienta, pelo menos no mínimo 6 meses de intervenção terapêutica antes que se feche qualquer coisa. Seja um transtorno específico da aprendizagem, seja um TDAH, seja qualquer quadro. Hoje em dia, as pessoas querem respostas rápidas. E se o profissional não der a resposta rápida, ele é ruim. Porque ele tem por obrigação fechar para ele ali naquele dia. E isso é uma insanidade e de uma irresponsabilidade tamanha. Entendeu? As coisas levam tempo. Existe uma série de quadros associados que precisam ser avaliados para que, de fato, a gente chegue. Existem diversos contextos a serem avaliados para que, de fato, a gente chegue num transtorno. Tá bom? Então, a gente tem que ter mais consciência com relação a isso, né? Mas chegar ao transtorno é se isentar. É se isentar da responsabilidade da educação, é se isentar da responsabilidade de ter que tratar. Tudo se justifica no transtorno. Ah, ele respondeu o outro, não é porque eu não soube dar limite. Né? Ele respondeu porque ele tem TDAH. E tudo passa na vida daquele sujeito a se justificar no rótulo que ele recebeu. Isso é verdade. Né? Então, é isso. Recebe.
Não sei se é sua aluna, é Drica Pinheiro. Vejo que as crianças ficam muito cansadas com essa carga horária atual de turno único. Tem dias que não tem nenhuma aula extra, o tempo todo em sala de aula com o mesmo professor. Isso é horrível, né? Isso é horrível. Ainda mais a criança que sai da educação infantil e vai para o primeiro ano. Ela tem um choque de realidade, gente. E isso atrapalha o processo de alfabetização. Por quê? Poxa, a criança lá na educação infantil, ela tinha todo um processo de brincar, né? Aí ela sai de um ambiente colorido, com um contexto de brincadeira, de ludicidade, aí ela é colocada dentro de uma sala de aula, engessadinha, sentadinha numa cadeira onde ela não pode sair, e acabou a brincadeira na vida dela. Verdade. E alguns professores vêm com o discurso, agora a gente vai começar a falar sério. Gente, querer falar sério com uma criança de 6 anos, 7 anos... Olha o trauma já começando aí. Olha o trauma, né? Então, assim, realmente, eu também acho, muitas horas dentro de sala de aula sentado, não tem condições, né? E se você é um professor mais desprendido, mais despojado, que quer proporcionar na sala de aula um espaço de ludicidade, o coordenador ainda passa pela sua porta, ou o inspetor, ainda vai lá na direção e fala assim, a sala da professora Daniela está uma bagunça sem fim. Passa lá na porta e escuta o barulho. Gente, sala de aula. Tem que ter barulho. Em silêncio, ninguém está aprendendo nada. Verdade, todo mundo calado. A estátua. Tem um comentário aqui que eu achei interessante. Alguns medicamentos da Shirley. Alguns medicamentos não fazem bem para a memória, com exemplo, remédio para dormir. Isto é real? E aí, Dani? Real? Quando a gente parte do pressuposto que uma pessoa está precisando tomar uma medicação para ela conseguir dormir, é porque existe algum quadro aí sério que o neurologista, o psiquiatra, né, viu a necessidade de intervir. Tá? A gente precisa entender que toda medicação é uma droga. E não existe a menor possibilidade de você introduzir uma droga para uma coisa e não afetar outra coisa. Então, quando o médico introduz um remédio, né, e eu posso falar disso com a maior tranquilidade do mundo, porque uma das formações que eu fiz dentro das ciências biológicas, aliás, a primeira, né, foi em toxicologia, análises clínicas e toxicológicas. Quando o médico introduz uma medicação num paciente, ele faz a avaliação de uma relação chamada risco e benefício, certo? Então, a medicação introduzida, ela precisa ter um benefício muito maior do que o risco de administrá-la. Ok? E precisa ser por um tempo controlado, né? Tem pessoas que querem tomar a vida. Não resolve o problema que está causando a falta de dormir, porque é doloroso, é difícil lidar com a situação, né? Aliás, um médico bom, de verdade, vai até introduzir o medicamento, mas vai falar, minha filha, meu filho, vai procurar uma terapia. Porque isso acaba escondendo alguma coisa. Se você sai do consultório do médico só com receita e ele não te passa nenhuma orientação para você cuidar do seu emocional, tem uma coisa errada aí, né? Esse médico quer você lá o resto da vida, cada 30 dias só para pegar remédio, né? Exatamente. É isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Muito obrigada pelas suas informações, a Naide. Na escola que eu trabalho, a ludicidade é incentivada até o 5º ano, isso é ótimo. Não... Lucy, Tadinhos, eu já nem sei mais o que a gente estava falando, que ela colocou aqui a Alessandra, do Tadinhos. A Marta colocou, aplica-se somente nas crianças, eu não sei o que é que você está falando, Marta. Não entendi, Cris. Também não, eu não entendi a pergunta também. Daniele... Mas eu não escutei o que você falou. A Marta Alcione colocou assim, aplica-se somente nas crianças, eu não sei o que ela está falando. Ah, tá, não sei, porque deve ter sido na hora, né? Isso, Daniele, professora, disse que você daqui a pouco vai fazer faculdade de medicina. Guarda a faculdade de filosofia, você vai fazer de medicina. Gente, não vou fazer. Eu vou falar para vocês por quê, tá? As ciências médicas, que tem como mãe as ciências biológicas, eu amo. Mas a prática médica não me agrada. Tá? A prática, eu não conseguiria. A prática médica realmente não é para mim, tá? Eu prefiro a prática terapêutica. A minha família toda é de médicos, né, Cris? A família toda é de médicos, parte de pai, toda. Já ouvi, tipo, vai fazer biologia, não vai fazer medicina?
Imagina, mas a prática médica não é para mim, não é pra mim. Dani, nosso tempo está acabando. Acho que tem alguns minutinhos. Tá Vai bom. fazer alguma consideração? Não, Cris, fica à vontade. Se você quiser, dá por encerrado. Tá bom. A única coisa, assim,